Amigos e amigas, vamos tratar aqui de catequese, informação para o cristão, ou mesmo para quem não é cristão e quer ser. São informações úteis que eu pesquisei em endereços eletrônicos, televisão, em locais, em mídias fidedignas, responsáveis, respeitadas. Eu sou Paulo Roberto Maciel, repórter. E meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6 @Paulo Roberto Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Vamos falar sobre os Salmos. Muita gente gosta dos Salmos, mas também muitos fiéis nem sabem o que significa. Então vamos passar essas informações. O que são os Salmos? Eu, inclusive, transmiti todos os Salmos nos meus endereços telemáticos. Se você procurar, você vai encontrar todos os Salmos transmitidos vocalmente, oralmente. Os Salmos da Bíblia possuem 8 autores conhecidos e alguns anônimos. Quem mais os escreveu foi Davi, o segundo rei de Israel. Mas tem Salmo de Salomão, tem Salmo de Moisés e outros. Os Salmos são um inário pertencendo aos livros poéticos, isto é, são poesias hebraicas cuja característica métrica é o paralelismo, mas não são apenas canção ou poesia, pois sua organização teológica representa a justificação, a santificação e a glorificação. O Salmo 22, na Bíblia de Jerusalém, é o Salmo da cruz. O 23, o da peregrinação do cristão. E o 24 é o da glorificação. O Salmo 22 é profético, messiânico, e Jesus o pronunciou na cruz. Há 5 seções representadas no conjunto dos Salmos, com referências aos livros da Torá, e a terceira origina-se do livro do Levítico. História na Bíblia. Vamos falar sobre este assunto? História na Bíblia. Os livros históricos da Bíblia no Velho Testamento encontram-se entre o livro de Josué e o livro de Macabeus, os 2 livros de Macabeus. No caso dos evangélicos ou protestantes, até esses livros históricos vão até o livro de Esther, porque eles não aceitam os Macabeus. Quanto ao Novo Testamento, há um único livro histórico, considerado histórico, que localiza-se logo após os Evangelhos. É o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico São Lucas, que foi também secretário e biógrafo de São Paulo, principalmente, secretário, cooperador do apóstolo São Paulo. Temos aqui também uma informação sobre São Padre Pio. Não é? Depois dessa fala aí sobre os livros históricos, mais uma vez reforçando que a Bíblia Católica possui 2 livros a mais históricos, Macabeus 1 e Macabeus 2. A Bíblia Protestante não tem esses 2 livros históricos, ok? Bem, São Padre Pio, agora vamos falar um pouquinho, é um santo da Igreja Católica.
um santo que intercedia a Deus para milagres que aconteciam. E ele foi também muito carismático. Os filhos espirituais de São Padre Pio divulgam nos meios de comunicação a importância deste santo para a Igreja. Entre os 20.000 santos canonizados, ele tem uma devoção muito especial. Em muitos casos, ele é chamado de São Pio de Petreutina. Foi um santo que carregou os estigmas de Cristo por muitos anos e, sobrenaturalmente, tudo desapareceu somente antes do seu falecimento. Era um sacerdote do sacramento da confissão, atraindo inúmeros fiéis. Houve uma época que ele até estipulou uma norma para receber pessoas no confessionário, de tantas que o procuravam em espaços inferiores a 15 dias. A partir de então, só depois de uma quinzena da última confissão é que o fiel poderia ir a ele novamente. Essas informações foram transmitidas na Rede Vida pelo filho espiritual de São Pio de Petreutina, Rogério Melo, endereço rogério.melo.12, que compareceu ao programa liderado pelo músico católico Dunga. Vamos a outra catequese sobre o corpo e sobre o espírito. Catequese católica. Assim como o corpo é material, a alma é espiritual. O corpo é matéria, enquanto a alma tem substância espiritual. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 367. 367. Agora vamos falar da indulgência, também na Igreja Católica. A indulgência plenária cancela as penas temporais que o pecado causa. Essas penas são os estragos deixados pelos pecados, mesmo com arrependimento e confissão. Separado pode comungar, você sabia? Um indivíduo separado, o cônjuge, mulher ou homem separado, pode conjugar. O cônjuge separado, sem culpa, é que pode confessar e comungar, desde que viva na castidade, né, sem ter relações sexuais. E vamos falar sobre fé. O que é fé, hein? A fé é dom, é graça de Deus. Mas o cristão, ele precisa de cooperar com ela. Não adianta Deus nos dar esse dom se nós não cooperamos. A fé não é um sentimento, mas sim uma decisão. O apóstolo São Paulo fala sobre a fé nas cartas aos Coríntios e aos Gálatas. É raro o cristão sentir literalmente a fé. Não é comum. Eu, às vezes, tenho esse sentimento. Não é sempre, mas eu tenho. Graças a Deus, né, eu ganhei isso de Deus. Eu agradeço muito diariamente. São momentos sobrenaturais, eu acredito. Igreja Católica e sua doutrina. Vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Católica e sua doutrina? A Igreja Católica Apostólica Romana baseia seus ensinamentos e doutrina em 3 pilares: Sagrada Escritura, que é a Bíblia, Sagrada Tradição, que vem dos apóstolos, os ensinamentos até orais, e o Sagrado Magistério, que são os ensinamentos da Igreja através do Vaticano e do líder católico maior, que é o Papa.
Protestantismo. As igrejas das comunidades evangélicas ou protestantes cresceram muito no Brasil nos últimos anos. Isso tem muito a ver com um movimento que surgiu nos Estados Unidos, pregando a construção de uma igreja evangélica em cada rua. A proliferação dessa corrente cristã também se deveu à entrada na Igreja Católica da teologia da libertação, a TL, na década de 1960, focando mais na pregação social que espiritual. Com isso, muitos católicos foram buscar espiritualidade nas chamadas igrejas crentes, evangélicas ou protestantes. O Papa João Paulo II, hoje nosso santo São João Paulo II, disse em contraponto à teologia da libertação que o povo tem mais sede de Deus do que de pão. A sorte da igreja é que surgiu a Renovação Carismática Católica, a RCC, mantendo e trazendo de volta muitos fiéis dispersos. Até hoje, registra-se o retorno de católicos que haviam saído da igreja. Missa atual. A missa atual só mudou a forma de apresentar a celebração, mas o conteúdo é o mesmo da missa em latim, também conhecida como tridentina. Na missa antiga, a missa tridentina ou em latim, o sacerdote ficava de costas para a Assembleia, enquanto na missa autorizada a partir do Concílio Vaticano II, ele fica de frente e transmite a palavra no idioma local. Os papas Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e Leão XIV aprovaram essa mudança da missa em latim para a missa atual, que é no vernáculo local, na língua local. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Vamos saber um pouco sobre ela? O Papa Pio V introduziu Nossa Senhora Auxiliadora na ladainha da Igreja Católica em 1571, quando os cristãos derrotaram os árabes muçulmanos, que se preparavam para invadir e dominar a Europa pelo mar de Lepanto, na Grécia. Se os maometanos, esses muçulmanos, tivessem sucesso, seria a destruição e o fim do cristianismo no território europeu. Na ocasião, Pio V convocou as forças cristãs a fim de enfrentar a esquadra de 300 barcos dos islâmicos. O príncipe João da Áustria foi à frente dos soldados cristãos, que eram em número bem menor que os inimigos. Mesmo assim, milagrosamente, os católicos venceram a batalha no mar de Lepanto. O feito aconteceu em 7 de outubro de 1571. Já em 1810, Napoleão Bonaparte queria tomar o Estado Pontifício e foi excomungado pelo Papa Pio VII. O imperador francês invadiu o Vaticano, sequestrou o Papa e o levou preso por 5 anos, detendo-o num castelo da França. Quando foi levado preso, ao passar pela cidade de Savona, o Papa prometeu coroar Nossa Senhora assim que fosse solto, o que ele cumpriu fielmente após sua libertação. Sua liberdade aconteceu quando Napoleão perdeu a batalha de Waterloo para os ingleses. E ao chegar a Roma, o pontífice instituiu o Dia de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, em 24 de maio de 1814. Olha, eu pesquisei sobre essa história no canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele nos esclarece diariamente sobre várias situações que nós temos dúvidas, nós católicos. Então ele tem lá
o quadro Pergunte e Responderemos no YouTube, onde as pessoas podem dissipar suas dúvidas. Agora, para finalizar aqui nossa transmissão, eu quero falar que você é um vencedor. Quem reclama da vida precisa ter consciência de que já é um vencedor. Você um dia foi um espermatozoide que lutou com, no mínimo, 50 milhões de espermatozoides. Já imaginou isso? Você lutou com no mínimo 50 milhões de outros espermatozoides a fim de fecundar o óvulo da mulher. E você conseguiu chegar ao óvulo. O fecundou e nasceu. Você é um querido por Deus, a quem deve adorar como seu único tesouro. E um dia, você, eu, nós, teremos a felicidade em plenitude para sempre na eternidade. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 ou @Paulo Roberto Maciel 6 /. Que Deus nos abençoe sempre. Deus que morreu na cruz para nos salvar, o Deus humanado, Cristo Jesus.